Boa noite. Vamos começar o nosso papo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre dublagem, personagens. E vamos esperar o pessoal chegar para a gente começar o nosso bate-papo de hoje com Marisa Leal, atriz e dubladora. Aguardando vocês chegarem para a gente começar. Oi, sejam bem-vindos, Marco Aurélio e Denise. Vamos aguardar que o pessoal tá chegando pra gente começar. Oi, Lucas, que bom que você chegou. Vamos falar de dublagem hoje, hein? Esperar a Marisa entrar. Olá, boa noite. Vamos esperar a Marisa entrar pra gente começar o nosso papo de dublagem. Aí a Marisa chegou. Deixa eu convidá-la. Oi, Oi, tudo bom? tudo? Que bom. Primeiro te agradecer de você estar aqui, ter disponibilizado o tempo para conversar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Então, gente, Marisa Leal, dubladora, atriz, e vai conversar com a gente sobre... A gente vai falar da sua carreira também, mas a gente vai focar na questão mesmo da técnica da dublagem, como é que você percebe Aham. a construção dos personagens, vamos falar. Mas, assim, a Marisa, sempre fui fã dela, porque são as vozes da minha adolescência. Tava com Marisa. E aí um dia a gente se conheceu pessoalmente, né? Foi É, logo uma empatia recíproca. foi muito legal, foi muito legal, foi muito engraçado. É. E aí, Marisa, eu queria que você começasse falando, que eu Hum. vi que você dubla desenho, game, série, filme. Tem diferença entre o estilo de produto e o tipo de dublagem ou não, tecnicamente falando? Cada um tem diferença. Cada produto é uma coisa diferente, né? Porque o desenho, muitas vezes, você faz uma voz caricata, Uhum. né? Que às vezes você dubla um bichinho, um boneco. Geralmente os bonecos dos desenhos eles te pedem dificilmente você não faz uma voz caricata que você está dublando uma menina ou uma moça. É difícil de pintar. Pinta mais bonecos mesmo, que nem do Steve Universo, que é a Bismuto, né? A Dot dos Animaniacs. Então, pinta essas coisas. É mais, a não ser quando você pega um anime, né, que também tenha personagens adultos e tudo, porque tem muitos assim. Para game é diferente, porque a gente dificilmente a gente vê o personagem, a gente só ouve, então a tua intuição é toda, né? A tua construção é toda pelo aquilo que você ouve, pelos dados que o diretor passa para você. Muitas vezes, o que acontece? Eles não têm nem o desenho ainda pronto para mostrar para você do personagem. Então Nossa. você fica naquele você fica naquele voo cego, sem saber como fazer. Aí você tenta se guiar pelo original, mas às vezes o original não te dá aquilo que você precisa, que às vezes quem fez lá do outro lado também não passa, às vezes é uma coisa meio flat, então às vezes você não consegue, né? Série, se for um live action, é a mesma coisa que filmes, né? São pessoas, são atores e atrizes representando, então é o mesmo tipo de linguagem, né? E a Eu acho que eu questão... peguei tudo, né? Sim. E a questão da... Hoje em dia, com a pandemia, mudou muito a forma
dos dubladores trabalharem. Mas vocês já voltaram a gravar, né? Como é que Não, a gente está gravando, eu estou gravando... eu estou gravando só remotamente, eu não estou gravando presencial, eu ainda não voltei. Tá? Mas dá para gravar da tua casa? Dá. Eu coloquei um esquema que dá para eu fazer de casa, né? Eu fiz um investimento em microfone, em placa de áudio, né? E em internet, que tem uma internet que seja boa para poder fazer o upload, para poder mandar também, né? Então, quer dizer, tem todo um investimento aí para você dublar de casa. Tem muitos colegas que estão dublando presencialmente, estão indo nas casas de dublagem, né? Mas eu prefiro ainda não me arriscar, entendeu? Mesmo porque já abriram muitas coisas, mas esqueceram de mandar um e-mail para o Covid, entendeu? O Covid ainda não foi notificado. E não é, mas que ele já tem que... sabe, saindo de fininho, porque não dá mais. Então, enquanto ele não... eu fico por aqui, vou ficando por aqui, enquanto der, né? Quando não der mais, aí eu vou ter que... Como é que funciona o trabalho de diretor de dublagem? Você já é dubladora há muitos anos, né? E você também faz direção de dublagem. Né? E aí, até que ponto você interfere, orienta o dublador? Você espera que ele te mostre o que ele preparou? Como é que é a função do diretor? Olha, assim, o diretor ele tem por obrigação dizer para o dublador, quando ele entra no estúdio, qual é o trabalho que ele vai fazer, qual é o personagem que ele vai fazer. Porque se não for uma série, não for um fixo, que o dublador está acostumado a fazer sempre, ele vai ficar naquele voo cego sem saber a que veio, entendeu? Principalmente se for um personagem, se ele for fazer o principal, se ele for fazer um coadjuvante importante, né? A gente tem que situar o ator do que ele vai fazer, qual é a história, qual é aonde o personagem dele se situa no meio de toda a trama, né? Para ele se situar aí tal, para quando ele vira a cena, ele saber o que ele está fazendo. Porque, às vezes, ele pode ir até na intuição de ver a cena, ok, gravar, mas se ele não souber, às vezes, o todo, que eu acho importante, se for um personagem de peso, né, ele vai ficar meio voando, vai ficar... E não é legal. Eu não gosto de entrar no estúdio para dublar sem saber se eu vou fazer personagem principal, sem saber aquilo que eu vou fazer, né? Eu preciso. Apesar da gente ter uma sacação de perceber de acordo com as cenas como elas vão acontecendo, né? Você vai percebendo, você já tem a malícia da coisa, né? Sim, e você vai percebendo, você vai vendo. Mas é legal sempre de você saber, né? E você que faz a escalação... Ou já vem pronto para você? Ó, você vai ter que trabalhar com esses dubladores? Não, na maioria das vezes eu faço, mas às vezes vem indicação do cliente. Ou então, aquele ator que está no filme já tem dono. Que a gente costuma dizer que já tem dono. Então, o ator, você tem algumas atrizes que são suas, né? Sim. Quando o pessoal respeita, eu faço, entendeu? Quando o pessoal não respeita, eu danço. Mas, assim, eu costumo chamar o pessoal que já tem os seus atores, eu procuro ver, eu vou no IMDb quem é, eu vou no Quem Dubla, me informar para saber quem é que faz, né? E se não vier indicação do cliente e não for, aí eu escalo de forma... aleatória, assim, mais ou menos, né? De acordo com o match de voz do personagem. É isso que eu ia te perguntar. Porque numa escalação, por exemplo, para a TV, para o cinema, para o teatro, o perfil físico é o que vai também direcionar o teste. Sim. Mas no caso da dublagem, é a voz, né? Vocês fazem teste de também. voz também. Eu acho que, na verdade, as duas coisas contam, entendeu? O match de voz e a personalidade da personagem mesmo, entendeu? Tem gente que quando vê algumas coisas assim, já lembra logo de mim, já me chama. Ah, isso aqui é a cara da Marisa. Aí eu entro lá, uma barraqueira. Eu falei, como? Por que a minha Caramba, né? Caramba, né? A Brenda do Todo Mundo em Pânico foi assim, vou chamar a Marisa para fazer.
Mas né? você tem a Ou voz às tão vezes... doce, tão fofa. Pois é, mas às vezes a gente também tem que saber modular e escrachar para o outro lado, né? Senão você fica presa só num Só no determinado mesmo tipo de personagem. personagem. É. Só no mesmo personagem, Então, assim, né? os seus... Então, Fala, fala. não, pode falar. Então, Eu agora já estou perdida. Já foi. você estava falando que você fica preso. Se você não ousar mudar essa voz, fica preso sempre no mesmo personagem. Exato, você fica. Se você não tentar diversificar isso e souber como modular, como desenvolver a amplitude da tua voz, até de graves, de agudos, que você possa se utilizar disso, você fica restrito a uma faixa etária, né? E você fica restrito só aquele tipo de interpretação também. Você tem que saber que cada personagem é uma coisa diferente. Senão você vai ficar sempre naquele no dublanês e não vai sair daquilo. E tem a diferença, assim, o dublador, que ele sabe a técnica da dublagem, e tem o dublador que interpreta realmente o personagem, né? E isso fica claro para quem está assistindo, para o telespectador. Esse aqui só sabe fazer o sync e encaixar direitinho, e o outro não, tem mais vibração. Acho que não. Francisco Milani dizia uma coisa lá na Ebert, às vezes lá altas horas da noite, lá meia-noite, né, que a gente estava lá no pátio lá da Ebert, que ele chegava e costumava dizer, não lembro de quem ele falava, que ele chegava, vozes lindas, vozes bem colocadas, mas vai interpretar é uma... Entendeu? É verdade. Não basta ter a voz bonita, né? Não basta. Não basta você ter aquela voz colocada, aquele negócio, não sei o que. Se você é duro, se você não interpreta, se você vem com vícios às vezes, né? Antigamente a nossa profissão ela era regida pelos radialistas, pelo sindicato dos radialistas, e depois passou para o sindicato dos artistas, né? Dos atores, né? Então, porque na época da dublagem, quando a dublagem começou, o pessoal que vinha era tudo de radionovela, de radioteatro, rádio nacional, entendeu? Então, estavam vinculados ao rádio. Aí faziam a locução, né? Em vez da... O pessoal de radionovela, não. O pessoal de radionovela eram feras. Mas o que acontecia? O que isso dava aso também? Que os locutores, nada contra, hein, gente, mas que os locutores dublassem também, porque era do sindicato dos radialistas. Então, se você tivesse o registro do sindicato dos radialistas ou dos artistas, que depois passou a ser dos artistas e ficou naquela transição, e aí depois que ficou definitivo no sindicato dos artistas, os locutores também tinham essa possibilidade de dublar. Só que a gente sabe que a linguagem do rádio para locução é uma coisa completamente diferente da dublagem. Então eles traziam aquele vício da locução. E aí ficava aquela coisa toda muito caricata, né? Exato. Alguns conseguiam tirar isso, outros não. Mas tinham vozes bonitas, tinham vozes bem colocadas, só que vinha com aquele vício de profissão, né? Que nós, do meio, nós percebíamos. A gente percebia isso, entendeu? Uns conseguiam dar esse saltinho, fazer essa girada de chave, né? Mas outros não. Tinha mais dificuldade, né? Porque tinha mais dificuldade. Dublar é difícil, né? Sabe? Eu estou fazendo dublagem há 1 ano, né? Aula de dublagem, e eu acho que é muito difícil. E quando eu vejo vocês fazendo assim, parece tão simples, parece tão óbvio. Aí quando a gente vai fazer, meu Deus, ou você lê, ou você vê a minutagem, porque ou você lê, ou você olha para a tela, ou você sincroniza, ou você presta atenção, ou você emite, né? Ou você respira, aí você engole saliva no lugar que não é para engolir. Exatamente. É uma coisa assim, mas acho que é só a
prática, né? Você vai treinando, vai percebendo, Sim, prestando sim, atenção. é o treino, né? Porque aí você vai se soltando mais e aí você vai surfando mais na onda da personagem e aí sim você vai começar a interpretar. Uhum. No início você fica todo, né? É que nem quando você tira a carteira de motorista, quando você tira, né? Vai Você sai pensando. assim, né? Você não olha nem para o retrovisor, né? Aí depois você nem vê o caminho que tá fazendo, né? Já vai no Não, automático. aí vai normal, aí você vai normal, né? Você, Mas isso, você fez personagens emblemáticos, né? Você fez o Baby, da família sim, Dinossauro, fez. E o que sim. era interessante é que, assim, quando eu descobri que era um adulto fazendo, eu jurava que era uma criança que fazia dublagem do Baby. E é a As mesma. pessoas achavam assim, quem é essa criança que faz? Quem é? É. Na época Exatamente. era, queriam falar com o meu responsável, e na época eu já era, apesar de eu ser maior de idade, eu continuava irresponsável. Mas eu já estava com 30 e poucos anos na época do bem. Já estava com 30 anos. Nossa, e a voz E queriam, super. queriam falar com o meu responsável. E aí fez a Ariel, que foi aquela coisa Sim, muito legal. Fez a Brenda do Barrados sim, no Baile, né? Que foi uma série que sim, ficou sim, muito sim. tempo, né? Foram muitas temporadas Isso. aqui no. A minha nem ficou tanto, não, porque ela criou uma quizumba lá na É, a produção e atriz saíram arrumou com a ela, confusão, né? mas chegou a ficar pelo menos umas 3 temporadas, ela ficou. Foram três? Eu não lembro se foram três temporadas. Foram? Eu não Eu lembro. acho que sim. Eu era uma das que acompanhava Barrados no Baile. E aí Eu também gostava de assistir. eu Eu também achava assistia. muito bacana. E aí você fez essas personagens que ficaram marcadas, né? Como é Sim, depois de sim. sair desse personagem e pegar um personagem, por exemplo, mais sério, um Grey's Anatomy, que você também fez, ou um Criminal Mind também? Criminal Minds, que eu fazia, a principal que eu fazia, a Emily Prentice, que acabou agora, e eu dirigia a série também, Como é né? que é fazer essa transição dos personagens? Quando se tem algum personagem que é muito marcante. Olha, isso não fica, a gente não precisa passar por uma desintoxicação. Principalmente na época da Ebert, que lá era assim, eram vários estúdios, né? Tinha o estúdio A, B, C, D, E, F, G, né? E a gente saía de um estúdio aqui, fazendo o Barrados no Baile, e entrava no outro para fazer um desenho animado, para fazer os snorkels. Saía dos snorkels, entrava no outro para fazer o Último Tango em Paris. Saía do Último Tango em Paris, entrava em outro filme para fazer uma dobra, uma participação qualquer. Então a gente ia, conforme saía do estúdio, a gente já saía. Ficou para lá, abandona o que não te pertence mais, pelo menos por enquanto não. Entendeu? E assim a gente vai. Porque não Isso tinha te o dá uma tempo, né? rapidez. Era direto, né? E isso é muito bom, porque o que acontece? Isso te dá uma rapidez de raciocínio e de saída das coisas muito boa para teatro quando você está no palco. Sim. Porque o teu raciocínio, ele voa. Ele voa, é questão de segundos. Porque quando você está no microfone, quando você tem que ajeitar uma fala, quando você tem que mudar alguma coisa, é questão de segundos. É verdade. Senão você perde. É segundos mesmo. E aí já foi. No palco, você tem, né, a facilidade de poder demorar um pouco, mas na mesma hora você pega e você vai. O teatro é uma grande escola, né? Para qualquer área, o teatro é uma grande escola. Perguntaram aqui também sobre o Último Tango em Paris, como foi a dublagem do Último Tango em Paris, e a Aline perguntou como foi fazer a voz da Ariel jovem e madura. Teve diferença? Teve diferença. Agora, o Último Tango em Paris foi embaraçoso. Porque, primeiro, a cena da manteiga juntou gente na técnica. Mentira! Olha só. Né? Então, imagina, né? Eu era novinha naquela época, né? Como diz Milton Luiz, je ne fais un fleur, né? Antigo dublador, né?
Então, eu na técnica, do lado do Silvio Navas, dublando junto comigo, porque a gente dublava junto, a cena da manteiga. E um monte de gente na técnica assistindo para ver o que ia acontecer, no mínimo embaraçoso. É verdade. Pode desconcentrar o dublador, né? Mas aí é aquilo, né? Aí você tem que ignorar, abstrair, né? Hoje em dia, a gente já faria essa cena da manteiga com a maior cara de pau, né? Pela experiência também, né? Também, né? Mas, assim, até pela brincadeira, pelas pessoas já se conhecerem há tantos anos, entendeu? Uma vez eu fui gravar um negócio no estúdio com o Guilherme estava dirigindo ainda na Delarte, e era uma cena que era uma transa, era uma comédia, cara, eu não estou lembrando agora o nome do filme. Mas eu falei, eu vou aloprar. Quando eu acabei a transa, o Guilherme olhou que foi isso? Aí eu comecei a rir. Eu caí na gargalhada, porque eu fiz de sacanagem, eu fiz de propósito mesmo, entendeu? Imagino que seja eu deixei toda a vergonha de lado, e botei caco, porque era uma comédia. Então você podia botar palavrão, você podia botar um monte de coisa, né? E aí eu desci a ladeira mesmo, né? E ele começou né? E aí ele, Marisa... Eu falei, quer que eu refaça? Não, tá ótimo, tá ótimo. Não, vamos arriscar. E a voz da Ariel jovem e depois ela madura? Pois é. Isso teve orientação do Telmo, que foi o diretor na época, né? Isso teve orientação, porque a Ariel, quando a gente começou, a Ariel era uma adolescente, de 15 anos, 15, 16 anos. Depois era a Ariel casada, né? Com a Melody, com uma filhinha, né? Então, a orientação que o Telmo me deu foi o seguinte, Marisa, ela não tem mais aquela idade, você pesa um pouquinho a voz, ou faz a tua voz normal, se bem que eu tive até que pesar um pouco, porque ainda estava mais ou menos no match dela mesmo. Pesa um pouco por causa da diferença do tempo para dar fazer essa passagem mesmo. Porque senão a Ariel ia ficar com a voz, ia quase que bater com a voz da Melody, que também era uma adolescente, né? E aí não ia ficar legal. Então eu tive que fazer essa diferença. Aí no terceiro ela já era adolescente de novo, contando a história do início, aí volta, né, retorna a voz da Ariel dos 15, 16 anos. E também foi você que cantou? Também. No terceiro fui eu, no primeiro e no segundo não. E tem uma atriz para dublar o canto? Tem. Na primeira vez, no primeiro filme da Pequena Sereia, foi a Gabriela que fez. Foi a Gabriela, que era uma cantora, que estava apadrinhada até parece por um cantor famoso, aí que eu não vou dizer o nome, eu sei, mas eu não vou falar. Bastidores, fofocas. Mas enfim, e aí depois eles redublaram as canções, aí quem cantou foi a Chiara. Ah, Chiara Sasso? Isso, foi a Chiara que cantou. E uma pergunta que fizeram aqui também, se você tem algum gênero de filme que você goste mais de dublar? Acho que não. Eu gosto de um bom filme. Se o filme te dá possibilidades de você, tanto para drama quanto para comédia, de você se exercitar, de você fazer aquilo que você gosta, não tenho, não. Eu gosto de uma boa comédia, eu gosto de um bom drama, eu gosto. Se for bom, eu gosto. Tem entendeu? algum que seja mais difícil, assim, mais elaborado? Talvez mais trabalhoso. Né? Algumas cenas que sejam mais trabalhosas. Tem umas cenas assim muito loucas, às vezes, que você para gravar, porque eu não sei se você observou, a forma de atuar, ela foi mudando em determinados filmes, foi ficando mais acelerada. Filmes de ação,
o time é outro, é muito mais acelerado. Esses policiais, nossa, dublar Criminal Minds é um horror, porque ela fala não sei quantas palavras por segundo, a Emily Prentice, e eu tinha que colocar aquilo tudo. Eu falei, Jesus, de onde essa mulher tirou isso tudo para falar? E o inglês é muito mais fácil, né? Sim. Porque o inglês você vai naquela dinâmica e o português parece que tem mais palavra, parece que tem mais, né, preposição, conjunção e o caramba, e aí você se perde no meio daquilo tudo. O inglês ele é mais prático, ele vai, né? E o português, aí você tem que adequar, você tem que cortar texto, você tem que adaptar para poder caber aquilo tudo, para você conseguir falar até de uma forma que o outro possa entender, que não fique sujo. Né? Eu percebo essa diferença quando você vê a tradução, né? Então você assiste a cena e você ouve no inglês. Aí quando você vai ler, eu falei, gente, plantaram palavras aqui, porque não vai caber tudo na boca do personagem. Exatamente. Né? E aí também você tem que cortar. E o dublador tem autonomia para isso ou parte do diretor fazer esse corte para caber na boca do personagem? Quando o diretor percebe que o dublador sabe fazer, eu deixo. Eu deixo o dublador solto. Entendeu? Agora, quando eu vejo que o dublador fica, eu já vou com o bolo pronto. Eu falo, olha, corta aqui, tira ali, faz aqui, não sei o quê. Faz, ensaia assim. Ah, deu. Eu falei, viu? E tem algumas coisas que não precisa refazer, né? Que dá para o técnico juntar quando a interpretação fica boa. Aí vocês escolhem esse... Isso, aí no Pro Tools a gente ajeita, a gente bota lá, né, puxa para cá, puxa para lá. Mas o ideal é você não contar com essa ferramenta do Pro Tools, com esse recurso, entendeu? Porque senão você vai acabar ficando uma dubladora de Pro Tools, né? Puxa para cá, puxa para a esquerda, puxa para a direita, puxa mais um pouquinho para a esquerda. Agora deixa solto, né? Vai manobrar o loop para o loop ficar no sync exato que tem que ficar. E fazer o sync... Deixa eu só... Olha, eu tô cheia de perguntas aqui na caixa de mensagem. Vou escolher uma aqui. Ô Marisa, depois você responde. A Nina Calomene te fez um convite no direct. Pediu, pelo amor de Deus, para você dar uma olhada no seu direct. Tá bom. Eu não consigo abrir esse negócio de caixa de mensagem. Deixa eu ver aqui. Eu não sei mexer nesse troço. Vamos ver aqui. A questão agora a gente já tinha, né, um tempo aquela questão das novelas mexicanas, né, que ficou durante um tempo marcado pelo erro do sync. E ficou uma característica, e se assumiu isso, ainda se mantém, ou hoje em dia isso foi mais uma questão dos anos 80, 90, ainda se mantém isso ou não? Deixa eu te falar, na época que começou esse negócio de novela mexicana, eles ficavam no pé da gente para a gente sincronizar, para ficar quase, tinha que ficar quase como que falado em português. Mas por mais que a gente fizesse, parecia que estava sempre fora, ou que o cara estava aqui, a gente estava falando daqui. Ficava uma distância, eu achava isso, que ficava uma distância, que ficava uma coisa meio assim... Entendeu? Principalmente porque a interpretação da novela mexicana naquela época era tudo muito over, muito exagerado. Articulações enormes, né? Nossa! Hoje em dia não, hoje em dia isso mudou, né? Isso está diferente. E eu também não tenho dublado muita novela mexicana e também não, eu confesso para você que eu não assisto novela mexicana. Eu assistia na época do Carrossel, primeira versão, lá nos anos 80. Eu cheguei a dublar Carrossel, eu cheguei a fazer Carrossel, algumas coisas. A Gabriela Bicalho fazia o Cirilo, né? A Gabriela fazia o Cirilo, olha só. Flávia Fontinelli fazia Carrossel, todo mundo naquela época fazia Carrossel. Fernanda Baroni fazia, Flávia Sadi fazia, Adriana Torres fazia, Mariana fazia Carrossel, aquela criançada toda, eu não entendia como é que a Marlene aguentava, como é que ela tinha paciência. Todo mundo no estúdio naquela época, né? Sim, não era como hoje em dia, que a gente pega um anjinho e bota dentro do estúdio, entendeu? Pensa ele, vem cá com a titia. Não, era aquela erezada toda junta dentro do estúdio.
estúdio e ela manobrando aquilo. Eu não acreditava. Eu olhava para ela, eu falei, Marlene, não sei como é que você aguenta. Porque para quem não sabe, antigamente entrava, ia fazer a cena. Todo mundo da cena entrava no estúdio para dublar junto. Hoje em dia, não. Junto. Só entra um de cada vez. Isso mesmo antes de pandemia já era assim. Entrava um de cada vez para fazer o seu personagem. Tem perdas e ganhos com essa mudança, não tem? Ou você só enxerga pontos bons da mudança? Olha aqui, ou você sobe ou você desce, que eu tô querendo te pegar no colo e você não vem. Vem aqui, vem cá, mamãe. Não quer. Aí, então, teve perdas, né? Porque antigamente a gente contracenava na bancada, né? Então tinha aquele lance todo, a gente conseguia interagir, era uma coisa mais quente, vamos dizer assim, mais humana, né? Hoje em dia ficou tudo muito frio. Você entra, grava e sai. Entra, grava e já sai. Você tem vezes que a gente entra de costas para ter a impressão que já está saindo, que já é para correr para outro estúdio para gravar em outro lugar. Antigamente não, era a Ebert, que eram poucas casas, né? Tinha a Ebert, depois veio a BTI, veio um pouco tempo depois. Junto com a Ebert tinha a Delarte, e a Peri, que já estava quase terminando, quase fechando, né? Então, correr, vamos dizer assim, para essas casas não era correr, dava para administrar os horários direitinho, né? E hoje em dia não, então ficou tudo muito mais rápido. Você entra no estúdio, é tudo mais acelerado, é tudo mais rápido, né? A cobrança em cima de você também é maior, né? E você tem que estar ligado ali por causa do dublador, porque às vezes o dublador manda qualquer nota e se você não presta atenção, você embarca junto com ele, né? Porque às vezes o dublador está com pressa e aí... Essa troca faz falta, né? De estar encenando. Faz muita falta. Faz muita falta. Muita. Perguntaram aqui também como é que você fez para dublar a Morgana do LoL, daquele jogo League of Legends. Eu sei se League of Legends. Como é que eu fiz? Eu fiz assim, muita respiração, força na peruca, porque eu tinha que botar mais um gás, tinha que pesar a voz para falar, né, para dar toda aquela dramaticidade da Morgana. Depois, na segunda versão, na segunda roupagem, aí ela já vem um pouco mais jovem, mas com a mesma dramaticidade, com a mesma coisa, né? E perceber essas nuances é que é meio complicado, às vezes, só no som. Porque eu imagino que game seja bem difícil mesmo de fazer, não? Tem que ter uma boa direção, né? E você tem que ter uma percepção legal para fazer e tal. Porque senão vai ficar o mesmo do mesmo. Não vai dar o diferencial, entendeu? A Renata disse que só ouve a Soraya. Eu ouço a Ariel, então vai de cada um. Então vai percebendo a sua voz. Eu nem dei a minha gargalhada de Soraya ainda. Você está dizendo que você me ouve e você só ouve a Soraya? Então, nossa, não ouve nem a Brenda do Todo Mundo em Pânico? E como é essa questão? Você já foi parada assim? Conheço essa voz de algum lugar? Ou acho que te conheço de algum lugar? Porque o dublador tem isso. A voz é muito conhecida, mas a figura não. Sim. Né? E como é que é isso? Às vezes, tá no shopping, você... aquele sapato ali, aí a pessoa já olha assim para você. Aí você percebe, né? Aí você já espera a pergunta. Quando a pessoa vem cá, eu posso te perguntar? Pode. Sou eu. Você, sou. Sou eu mesma. Não culpada, tem... né? E voz culpada. Não tem como disfarçar, né? A nossa voz Nossa, natural... tem gente que tem um ouvido que pega na hora. É impressionante, é impressionante. Mas também tem na personagens
muitos anos de dublagem, né? Uma voz já marcada, já conhecida, né? Então fica registrado para as pessoas isso também. E quando você pega, agora eu vou fazer perguntas assim, por exemplo, eu cheguei lá novata para dublar com a Marisa Leal. Marisa é a diretora. Tem plano de saúde? O que você espera de um jovem não de idade, mas assim, um dublador ainda novato? O que eu espero de um dublador ainda novato? É até covardia falar isso, mas eu espero, já falei isso uma vez, eu espero que ele me surpreenda. Que ele me mostre que, apesar da dificuldade dele na bancada, ele não vai tremer na base, ele não vai amarelar, que ele vai conseguir dominar aquilo, porque ou você domina aquilo ou aquilo te domina. Primeiro de tudo, você vai conseguir dominar o teu nervosismo, vai conseguir controlar a tua respiração, porque se pega nervosismo, comprometeu a respiração, comprometeu a voz. Não vou nem entrar no mérito da interpretação, porque aí esses 3 já foram embora, aí você deixou outro no pão do ônibus esperando, entendeu? A interpretação ficou lá para trás, né? Então, que tenha percepção, que saiba ver, perceber a cena, que seja atento, né? Que tenha um bom ouvido, treinado já, porque diretor não quer pegar dublador para dar aula de dublagem dentro do estúdio. Sim. Eu sempre falo isso para os alunos. Falo, gente, não entra no estúdio esperando que a gente vá dar aula, porque a gente ali é outro pique. A gente tem hora para cumprir, a gente tem loops para fazer, a gente tem outros colegas que vão entrar. Então, eu espero que você corresponda, pelo menos, àquele personagem que eu estou dando para você fazer. Então, que você faça, pelo menos, aquilo de uma forma honesta. Que você me dê um trabalho honesto de volta, entendeu? Com uma boa dicção, né? Com o básico que é saber dublar um personagem. Eu acho que é isso. Né? Eu chegar lá e a pessoa completamente sem noção, qual é o loop, hein? Aí leva 2 horas para achar o loop no script. E agora entendeu? Aí você fica tudo em tablet, né? Os textos estão nos tablets em alguns estúdios. Eu não sei se está agora no presencial, se está no tablet, porque eu ainda não fui dublar presencial. Parece que algumas casas estão trabalhando com tablet, né? O que é um saco às vezes, porque foge. Você vai puxar, você vai no texto, aí às vezes o texto foge, o loop já está no outro, já está... Eu vejo isso com colegas às vezes que têm tablet, dublam com tablet de casa, remoto. Eu prefiro partir a tela. Eu pego a minha tela e eu boto de um lado o script e do outro lado eu boto a cena. Eu divido o meu monitor, entendeu? Porque ali meu olho só faz isso. Se eu for virar para ver o tablet aqui e for puxar aqui, pronto, já ferrou. Já comprometeu a entrada do loop, já comprometeu o sync, já comprometeu um monte de coisas. Porque a gente está trabalhando de uma forma artesanal. A gente voltou a trabalhar de uma forma artesanal em outra linguagem. Na aula de dublagem online, eles fazem isso. Eles repartem a tela. De um lado a gente fica com o texto, do outro com a cena. Né? Só que a gente tem a questão da conexão, né? Então, o sync é o que a gente o problema é a conexão. Nem está trabalhando. A gente está trabalhando a interpretação, outras coisas, mas o sync não dá. Porque tem o delay, né? Exatamente. Tem o delay, né? O novo personagem nas nossas vidas, o delay. Quem é o delay? É o delay, né? Você tem que aprender a lidar com isso agora também, né? Você tem que aprender a lidar com isso. E a gente dublando ainda é um pouquinho menos, mas tem também a porcaria do delay, entendeu? E o dublador não recebe o texto antes, como o ator recebe para gravar e já chegar lá decorado. Ele só recebe na hora. Só na hora, tudo na hora. Tudo na hora. Isso torna o trabalho mais difícil, eu acho. Mais difícil, mas ao mesmo tempo é mais divertido, porque é mais desafiador. Você, às vezes,
Isso acontecia muito comigo. Quando eu ia fazer algum personagem que tinha um desfecho, às vezes que morria, que não sei o quê, o diretor até escondia, né? Não dizia como é que ia acabar. Aí eu começava, como é que vai acabar isso? Sei que. Aí daqui a pouco tomava um tiro, assim, aí o diretor rindo lá, eu falei, pô, mas você podia ter me avisado, cara. Mas o elemento surpresa também ajuda na dublagem, na interpretação, né? Sim, e é legal de não falar para pegar mesmo na surpresa, entendeu? É legal. O Fê Machado falou que te conheceu no centro do seu pai e ficou muito nervoso, que ele só conseguia dizer que amava o seu trabalho. É engraçado isso, né? Porque os atores, dubladores, eles estão atrás, né? Mas é uma coisa tão marcante que causa mesmo um impacto nas pessoas quando ouvem aquela voz e quando te identificam. Nossa! É muito engraçado, tem o é muito mesmo engraçado. peso. E a questão da idealização. A gente ouve aquela voz, a gente idealiza quem está atrás daquela voz. Você percebe isso? Aí quando você fala, nossa, esse é o dono dessa voz, eu imaginei que fosse. Não tem nada a ver, né? Às vezes tu ouve uma voz maravilhosa, quando você olha para o dublador parece o Pinguim, né? Do Batman. Mas isso é uma coisa que acontece. A gente imagina muito pela voz, né? E aí você vai por esse caminho também na hora de dublar, assim, olhou quem é o personagem, você imagina como seria a voz dele ou você vai experimentando? Sim. E não dá para experimentar, não. Tem que ser de cara, entendeu? Tem esse tempo, né? É tudo muito rápido. Não tem esse tempo. Tem que ser de imediato, entendeu? Aí você até pergunta pro diretor, tá boa essa voz? A gente pergunta muito isso. Tá boa essa voz? Não, tá, é isso mesmo. Vai por aí que tá legal, entendeu? E aí você vai desenvolvendo. Eu ouvi do Jorge Vasconcelos, que é o meu professor, ele falou, faz mais, dá sempre mais para o diretor, que é melhor a gente falar para você tirar do que você dar pouquinho e o diretor tem que ficar mandando mais. Você também pensa assim? Sim, porque é mais fácil você aparar, tirar os sobros, você querer tirar da pessoa, às vezes, aquilo que é uma característica até da pessoa e que ela confunde, ela não consegue sair dela para ir para o personagem, entendeu? Aí ela fica te dando o que é dela e não o que é do personagem. Ah, entendi. É muito... É melhor você ir aparando. O Vitor perguntou se você já passou algum trote. E pediu para você mandar um beijo para ele. Oi, Vitor, beijo! Já passei trote, assim, já passei. Quer dizer, eu deixava, na época que tinha secretária eletrônica, né? Eu deixava a voz gravada do Baby, né? Faz aí pra gente ouvir o Baby. Aí depois eu me arrependi, porque aí o telefone tocava 1h da manhã, 2h da manhã, aí eu tive que desligar o telefone para poder dormir. Porque assim, descobriram meu telefone. Gente, mas também tinha lista telefônica, né? Então ia pelo nome da pessoa, né? Hoje em dia a gente não tem mais esse problema, né? Não, mas acabam achando o teu telefone. Querendo ou não, acabam achando o teu telefone, entendeu? Então é complicado. O Fê também está perguntando, acho que é Fê mesmo, que é PHE, se eu estiver falando errado, me corrija. Você ainda dá aula de dublagem? E onde fica o seu curso? Eu dou lá no IAB. Dá aula no IAB. Eu dou lá no IAB, né? Na turma Master, de vez em quando também. Não é sempre, não. Vou me arriscar a fazer audição para a turma Master, mas eu pego a Marisa. Agora, tem um monte de gente pedindo se você pode fazer a voz do Baby e a risada da Soraya. Ah, tá. Não, eu vou botar o recado que eu deixei no telefone. Né? O telefone fala, alô! É o Baby que tá falando, a Marisa não pode atender, não. Ela agora tá no banheiro, tá fazendo cocô, não pode atender, não. Ai, que fofo! Adorava. De novo! Muito bom, muito
E a Soraya aqui, sua maldita catadora, mendiga! Isso era a Maria do Bairro? Ai, era. Muito bom. Era. Muito bom. Uma pergunta aqui. Agora tem novelas iranianas. Você já pegou isso para dublar? Como se dubla? Não, não. As novelas iranianas que eu vi dubladas na televisão foram dubladas em São Paulo. Eu não sei se aqui no Rio já estão dublando novela. Provavelmente sim, já deve estar. Lá na Som de Veracruz deve estar dublando, deve estar... E aquela dublagem com certeza, mas eu nunca peguei, não. De desenho chinês que eles fazem? E a gente... Uma coisa... É muito difícil, não? Eu dublei o Ultraman, né? Eu dublava Ultraman Tiga, né? Nossa. Eu fazia a N do Scheider, sei lá, a N. O pessoal sabe mais do que eu. Na verdade é essa. E dublar, eu dublava um desenho também na Ebert, que era o Binsky. Era eu, Garcia Júnior e quem mais que fazia? Era todo mundo na bancada, né? E o Mojardim dirigindo, imagina. Aí o que acontecia? A gente não ensaiava não, porque não adiantava. Porque o japonês é aquilo... Aí era, oi, bom dia. Exatamente, eu acho isso assim. Eu acho muito complicado, assim. Cara, então a gente ia no espiritismo, a gente incorporava lá entendeu? O japa e ia dublando, porque deu, graças a Deus, passa pro próximo, entendeu? Era assim. Porque ensaiar... E nem o sim que dá, né? Porque eles quase não articulam a boca, né? Não, é... assim, não é tarefa fácil ser dublador. A gente acha, vê o programa ali pronto, bonitinho, acha que é só encaixar a boca. É muito às vezes, as pessoas chegam às vezes para mim, até agora, graças a Deus, diminuiu um pouco isso. Eu faço vozes, eu queria saber o que precisa para dublar. Eu faço vozes. Aí eu quase que eu virei para ele e falei assim, eu ouço vozes. Você tá boa para Amigos da Luz, você ouve voz. Pior que eu falo mesmo nesse sentido, eu ouço vozes. Né? Precisa, pela voz do dublador que chega para você já identifica, esse vai caber bem nesse personagem. Sim, quando eu assisto o filme, eu já vou escalando. Já de acordo com o que você... Se é personagem importante, eu já... é a cara do fulano, vou botar. Vai cair melhor para fulana, vou chamar, entendeu? Ou então, quando é uma coisa pequena, quando eu vou assistindo, eu coloco mais ou menos a idade, o tipo de voz no mapa que vem com o nome dos personagens, eu já vou botando. Homem, voz média, 30 anos, não sei o que, e vou fazendo assim. Aí depois, quando eu monto, eu vou vendo quem se adequa mais àquele tipo de personagem. E eu ia fazer essa pergunta que o Fê fez também. Como é que o dublador iniciante ele tem a chance de chegar no estúdio? Assim, para trabalhar. É difícil hoje em dia, porque os estúdios eles não estão abrindo para fazer teste. Não estão abrindo. Não estão abrindo mesmo, né? Por causa de problema de confidencialidade. Nem dublador antigo, eles estão permitindo que fique zanzando na casa se não tem dublagem naquele dia. Nossa! Então tá nesse nível a coisa, entendeu? Algumas casas até você vai e tudo, né? Mas outras não. Então é muito difícil. É muito difícil. Hoje em dia, eu não sei como é que faz isso, não. Eu não sei se... Ou você vai lá e insiste, tenta em alguma casa que tem uma brecha, né? Ou ligue para saber se pode ir. Ou fazendo os cursinhos também, né? Esses cursinhos de dublagem que tem o revezamento dos diretores, que aí você vai conhecendo, ele vai conhecendo o teu trabalho também. Infelizmente, hoje em dia, está sendo assim. Antigamente era difícil de você entrar. Entrar na Ebert Richards
era muito difícil você passar pela portaria. Primeiro porque lá dentro tinha os estúdios da Globo. Uhum. Então, para você passar por ali, já era complicado. Você tinha que ter autorização de alguém lá de dentro para deixar você entrar, ou, sabe? Então, você tinha que driblar um monte de situações para você realmente conseguir. É um caminho difícil mesmo, da dublagem. E mas eu acho que isso, você está sempre se atualizando, sempre estudando, fazendo curso, você também está sendo conhecido, a tua voz, teu trabalho está sendo percebido também pelos diretores, né? Eu acho que essa é uma boa oportunidade. E vai vendo se você já tem condição de trabalhar, se você não tem, entendeu? Agora que o nosso tempo está acabando, você vai entrar em outra live também, né? Que alucinação, hein? São 10 para as 8. Vai entrar na... já me mandaram até o link aqui do Zoom. E tô falando com você pelo celular e tô com o computador aberto aqui atrás. Eu vi que vai ter a live das princesas daqui a pouco também. E me diz uma coisa, o que você considera fundamental para a formação de um ator? Seja ele para fazer depois dublagem, mas para a formação do ator. Olha, voz, tá? Você saber como lidar com a tua ferramenta, né? Expressão corporal, né? Independente de dublagem, como ator mesmo. Uma certa cultura geral para você também ter noção de como você vai, por onde, quais são os caminhos que você vai percorrer, até para compor o teu personagem, o que você tem que observar, o que você não tem, o que você pode desconsiderar, o que é importante. Autoconhecimento também. Porque você vai perceber, se você percebe em você, você percebe no outro. É verdade. Também. É verdade. Entendeu? Então, isso te dá um caminho. Até de você botar uma coisa mais jocosa, de você fazer uma coisa mais engraçada, de você lembrar de alguma coisa. É percepção também, né? Porque o ator ele tem que estar ligado o tempo todo para ver o que rodeia ele, porque ele tem milhões de informações e de recursos para poder lidar com aquilo para a construção de personagem mesmo. Isso, né? É uma formação global, né, que o ator tem que ter. Sim. É um preparo geral. E agora, será que a gente podia pedir para você cantar um pedaço da música da Pequena Sereia antes de acabar? Tem uma amiga minha aqui, a Rejane. As nossas filhas cresceram ouvindo a sua voz, a Princesa Ariel. Só um pedacinho, assim, só um pedacinho antes da gente se despedir. Só um pedacinho. Tenho aqui não acredito. Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. Ai, que fofa! Muito obrigada. Sabe que a minha filha, quando era pequenininha, em vez dela cantar eu poderia, aí ela cantava, mãe, canta a música da padaria. Eu, padaria. Marisa, olha, eu quero te agradecer imensamente por você ter conversado com a gente. Foi ótimo, foi uma troca, um aprendizado muito bom. Marisa é uma pessoa adorável. A gente se conheceu e já viramos amigas. Já tem mais de um ano, eu acho, né, daquele encontro nosso. Já tem? Eu acho que já tem. Mesmo? A gente estava ensaiando aquela peça lá no IAB, a peça já foi. É verdade. Eu tenho mais de um ano. Eu fui abraçar a Marisa, que eu era fã dela, e ela veio me abraçar. Eu falei, como assim, gente? Muito obrigada. E muito obrigada pelo carinho, pela obrigada troca. A você. A gente vai continuar se falando aí. Aí eu vou deixar esses últimos minutinhos para você se despedir aí e falar. Gente, foi ótimo conversar com vocês, né? Infelizmente eu vou ter que sair a francesa, corrida, porque eu já vou sair daqui do celular e vou entrar ali no computador, mas foi ótimo, foi super divertido, adorei, foi ótimo mesmo. Obrigada, tá? Beijo pra vocês. Obrigada a todo mundo que está assistindo. A live vai ficar salva lá no Instagram para quem chegou depois, quiser assistir, né? todo o nosso papo. Um beijo. Tá bom, muito obrigada. Boa live agora.
Obrigada. Tchau, tchau.